Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isto é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isto é que mancha o homem, porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de ontem, vimos os fariseus repreender a Jesus porque os seus discípulos comiam sem purificar as mãos. Os fariseus diziam que alguns alimentos tornavam o homem impuro, que algumas práticas tornavam o homem impuro, dentre as quais comer sem se purificar tornava o homem impuro. Jesus, censurado pelos fariseus, aponta a hipocrisia deles, mostrando a eles que a religião deles estava apenas configurada a práticas exteriores, mas que o coração deles estava afastado de Deus. E o Senhor ontem no Evangelho citava o texto de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Após esse entrevero aí com os fariseus, Jesus reúne os seus discípulos e mostra para eles que não existe alimento impuro, que não é o que entra no homem que torna o homem impuro, não são os alimentos, não são as práticas exteriores não realizadas que tornam impuro o homem, mas o que torna impuro o homem é o seu pecado, e o seu pecado nasce do seu coração. O Evangelho de hoje é um convite de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nós dominemos os nossos corações. Queridos, nós somos brasileiros e você sabe bem a história do Brasil. Os portugueses saíram da Península Ibérica, atravessaram o oceano inteiro, chegaram aqui na terra de Santa Cruz para conquistar essa terra, para colonizar essa terra. E depois de 2000 anos de cristianismo, olhamos para nós mesmos e percebemos que o nosso coração ainda é uma terra inconquistada. Depois de 2000 anos de história da igreja, nós olhamos para o nosso coração e assim como a terra de Santa Cruz, o Brasil, aquela época da chegada dos portugueses, há 500 anos atrás, era um lugar cheio de índios canibais, índios antropófagos que comiam os outros derrotados, os outros índios que eram derrotados nas guerras indígenas, comiam os adversários, índios que viviam coisas terríveis como o sacrifício dos próprios filhos, como quando um filho nascia com uma deficiência e enterrava o filho vivo. Uma terra que totalmente tomada de animais silvestres, aranhas, serpentes, onças, uma terra extremamente perigosa, ou seja, uma terra extremamente selvagem, não habitada pelo homem. Nosso coração é assim.
Nosso coração é uma terra muitas vezes selvagem. Santa Teresa d'Ávila dizia que a carne é a louca da casa. Por que a carne é a louca da casa? Porque ela se corta, porque ela se dilacera, porque ela se mata. Queridos, dentro de nós há um coração que, se nós não o dominarmos, ele nos arrasta para o inferno. O nome disso é concupiscência, é a nossa tendência para o mal. Êxodo capítulo 32 conta que depois que Deus deu a Moisés as tábuas da lei, toda a sua lei, Moisés volta para o povo de Deus, mas o povo havia construído um bezerro de ouro e o havia adorado. E Moisés censura Arão, que tinha feito o bezerro de ouro para o povo, e Arão fala: você sabe muito bem, Moisés, o quanto esse povo é inclinado para o mal, como aquele povo de Deus no Egito, que saiu do Egito, estava no deserto, rumo à terra prometida, era inclinado para o mal e construiu um bezerro de ouro. Nós temos uma grande tendência de construir os nossos bezerros de ouro, porque somos inclinados para o mal, e o nome disso é concupiscência. A nossa tendência para o erro, nossa tendência para o mal, nossa tendência para as coisas erradas. Como a música do Roberto Carlos: porque tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Por que tudo que a gente gosta é imoral, é ilegal ou engorda? Porque temos uma grande tendência ao mal, uma grande tendência ao pecado. Se alguém nos dá um tapa no rosto, a nossa reação imediata é dar 2, 3 tapas ou até mesmo matar a pessoa. Enquanto que Jesus diz que devemos oferecer a outra face. Não é difícil para nós essa doutrina de oferecermos a outra face por causa da nossa concupiscência. Somos tentados, arrastados por pecado contra a castidade, para a avareza, para a mentira, para a luxúria, para o orgulho, para a soberba, para todos os pecados. A nossa carne nos arrasta. Por isso, meus amados, hoje eu quero te convidar a fazer como os portugueses, a desbravar o oceano para conquistar a terra selvagem do seu coração, transformando os seus vícios em virtudes, a sua miséria em santidade, o seu nada em amor. Assim como os portugueses desbravaram os oceanos, fundaram aqui no Brasil uma sua colônia, a terra de Santa Cruz, e depois com Dom João VI transferiram o reino de Portugal para o Brasil. E o Brasil se tornou o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Aqui, que era a terra selvagem, se tornou a sede do Reino de Portugal. Está na hora de você dominar e desbravar o seu coração, para que o seu coração se torne a sede do reino de Jesus. Jesus, nosso Senhor, quer reinar no seu coração. O seu coração é o trono no qual Jesus sonha em se sentar. Domine o seu coração e o renda a Jesus. Mas como fazer isso na prática? Na teoria até é bonitinho falar, né? Mas na prática, como que isso funciona? Queridos, precisamos transformar os nossos vícios em virtudes. Isso é dominar o coração. Isso é manter a louca da casa, que é a carne, amarrada. O orgulho, transformar em humildade. A avareza, transformar em caridade, em benignidade. A luxúria, transformar em castidade. A preguiça, transformar em diligência. E assim por diante. Hoje eu quero te convidar a escolher um vício seu. Um vício. Talvez o seu vício dominante. Talvez aquele vício que você mais apresenta ao sacerdote nas suas confissões. Talvez a preguiça, a ira, a vaidade. Pensa nos 7 pecados capitais. Preguiça, gula, inveja, soberba, avareza, luxúria. Soberba. Pensa nos 7 pecados capitais. Escolhe um. E combate. Combate esse pecado. Combate até transformá-lo em virtude. E quando você conseguir, por exemplo, transformar a sua luxúria em castidade, você vai avançar para o outro vício. Vai combater a soberba, por exemplo. Até transformar a soberba em humildade. E aí você vai combater a ira. Até transformar a ira em mansidão. Combate. Escolha um pecado e combata. E como se combate um pecado? Primeiramente, se decidindo a não mais pecá-lo. Se decidindo a não cair e lutando com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma, até o derramamento do sangue, para não cometer esse pecado. E se cometer, o confessando. E usando, é claro, armas para o combate. A gente, para se combater, precisa usar armas. Usando armas para o combate, que armas são essas? A arma da oração, a arma dos sacramentos. Rezando o texto na intenção de vencer esse pecado,
pedindo a Jesus a graça de vencer esse pecado dia e noite, todos os dias, pedindo a Deus a graça de vencer esse pecado, a arma da oração e dos sacramentos. Confessando todos os pecados e esse pecado, fazendo firme propósito de não mais cometê-los, sacramento da confissão, e buscando na Eucaristia a força motriz capaz de nos conduzir ao domínio dessa nova terra. Assim como os ventos conduziam as caravelas portuguesas pelo oceano, a Eucaristia quer ser o vento, a força motriz que vai te conduzir ao caminho da santidade. Vamos então nos empenhar nessa viagem, nessa grande aventura? Vamos dominar o nosso coração, para que nosso coração reine nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu já escolhi o meu vício, que eu quero combater. Você já escolheu o seu? Vamos ao combate. Pensa nisso. Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.